Olá, boa noite. Boa noite. Senadores da Comissão de Constituição e Justiça aprovam a reforma da Previdência. Com a inclusão de estados e municípios. Deputados britânicos derrotam o primeiro-ministro e bloqueiam a hipótese de um Brexit sem acordo e a antecipação das eleições. Políticos e defensores dos direitos humanos e o presidente chileno protestam contra uma declaração do presidente Bolsonaro. Um elogio ao golpe militar que matou mais de 3.000 pessoas no Chile. Os ex-governadores Garotinho e Rosinha deixam a prisão no Rio. E os nossos repórteres mostram 50 anos de crescimento das nossas cidades. Agora, no Jornal Nacional. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o relatório da reforma da Previdência, com a inclusão de estados e municípios. O projeto segue agora para o plenário. O relator Tasso Gereissati, do PSDB, fez uma nova modificação no relatório apresentado na semana passada. Tirou da PEC, aprovada na Câmara, a parte que reduz o valor da pensão por morte. Fica tudo como está atualmente. Nenhuma pensão do INSS será abaixo do salário mínimo em qualquer caso. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o relatório de Tasso por 18 votos a 7, derrubando os votos em separado de 3 senadores, o Everton, do PDT, Fabiano Contarato, da Rede e Paulo Paim, do PT. Em seguida, a comissão passou a analisar a PEC paralela que estende aos servidores públicos de estados e municípios as regras da reforma da Previdência, desde que os governadores aprovem uma lei ordinária nas assembleias legislativas. Tasso Gereissati incluiu na PEC paralela algumas novas sugestões dos senadores. Inclusão na Seguridade Social do benefício destinado à criança vivendo em situação de pobreza. Cota dobrada de 20% na pensão por morte para os dependentes de até 18 anos. Possibilidade de acúmulo de pensões quando existir dependentes com deficiência intelectual, mental ou grave. Regra de transição para servidores com deficiência. A PEC paralela cria também novas fontes de arrecadação ao cobrar previdência de setores que hoje são isentos, como entidades filantrópicas das áreas de saúde e educação. A economia prevista com a reforma nos próximos 10 anos, segundo o relator, será de 996 bilhões de reais. Mais o acréscimo de 350 bilhões com a inclusão de estados e municípios, um total de 1,346 bilhões de reais. A PEC paralela também foi aprovada na CCJ. Agora, as duas propostas seguem para o plenário. A PEC original deve ser votada até o dia 10 de outubro. Os brasileiros aguardam a votação de uma matéria que vai poder fazer o ajuste nas contas de um Estado que não tem capacidade de investimento. Está aí o orçamento que o governo federal mandou para o Congresso Nacional. Não é possível um orçamento de 1 trilhão e 500 bilhões de reais do Estado brasileiro, o governo central ter 19 bilhões para investir. Essa conta está errada, é uma conta injusta. Autoridades do Brasil e do Chile repudiaram declarações do presidente Bolsonaro em resposta à comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos, Michelle Bachelet. A ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, falou em Genebra, na Suíça. Questionada sobre direitos humanos e democracia no Brasil, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos respondeu que nos últimos meses observou uma redução do espaço cívico e democrático, caracterizado por ataques contra defensores dos direitos humanos, restrições ao trabalho da sociedade civil e ataques a instituições de ensino. Bachelet acrescentou que desde 2002, o Brasil é um dos 5 países do mundo com o maior número de assassinatos de ativistas de direitos humanos. Segundo ela, de janeiro a junho deste ano, pelo menos 8 ativistas foram mortos.
Bachelet disse ainda que é visível um considerável aumento na violência policial em 2019, em meio a um discurso público que legitima execuções sumárias e a ausência de responsabilização. O presidente Jair Bolsonaro rebateu logo cedo na porta do Palácio da Alvorada. Ele mencionou o pai de Michelle Bachelet, morto na ditadura chilena. Está acusando que eu não estou punindo policiais, está matando muita gente no Brasil. Essa é a acusação dela. Ela está defendendo direitos humanos de vagabundos. Ela critica, dizendo que o Brasil está perdendo seu espaço democrático. Senhora Michelle Bachelet, se não fosse, né, o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, entre ele e seu pai, hoje o Chile seria uma Cuba. Eu acho que não preciso falar mais nada para ela. O pai de Bachelet, general Alberto Bachelet, foi torturado e morto durante a ditadura de Augusto Pinochet, que começou em 1973 e terminou em 1990. Números oficiais atestam que mais de 3.000 pessoas morreram nesse período. 3 coronéis foram sentenciados pela morte por tortura de Alberto Bachelet. A própria Michelle Bachelet e a mãe também foram torturadas na época. As declarações de Jair Bolsonaro provocaram reações dentro e fora do Brasil. No Chile, parlamentares tanto de esquerda quanto de direita manifestaram repúdio aos ataques contra Bachelet. Ela mesma não voltou a falar. O porta-voz do escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos em Genebra, Rupert Colville, disse que geralmente a entidade não responde a esses tipos de comentários, por mais imprecisos ou desagradáveis que possam ser. O presidente chileno, Sebastián Piñera, disse que, sem prejuízo dos diferentes pontos de vista em relação aos governos das décadas de 70 e 80, essas visões devem ser expressas com respeito às pessoas. Devem expressar-se com respeito por las pessoas. E que, por isso, não compartilha do que Bolsonaro falou a respeito de uma ex-presidente do Chile, especialmente num tema tão doloroso como a morte de seu pai. Como a morte de seu padre. A chefe do governo de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou que vai cancelar o projeto de lei que provocou 3 meses de protestos. A lei permitiria a extradição de suspeitos para julgamento na China continental. Mas os manifestantes prometeram continuar nas ruas pedindo outras reformas democráticas. A Câmara dos Deputados do Reino Unido aprovou uma lei que impede a separação da União Europeia sem acordo de transição. E não foi a única derrota do primeiro-ministro. Foi a primeira sabatina semanal do primeiro-ministro e diante de um parlamento enfurecido. Um deputado acusou Boris Johnson de incentivar a depreciação dos outros por causa da aparência. O primeiro-ministro já comparou muçulmanas de burca a ladras de banco. O parlamentar exigiu a prometida investigação contra a islamofobia dentro do governo. Alguns colegas quebraram a regra e aplaudiram o discurso, mostrando um parlamento à flor da pele. Boris Johnson não se retratou, mas disse que as pessoas têm o direito de se vestirem como quiserem. Depois de tantas críticas, o resultado era óbvio. A Câmara aprovou o projeto de lei que obriga o primeiro-ministro a pedir um adiamento do Brexit caso não haja acordo. A saída britânica da União Europeia está marcada para o dia 31 de outubro. Esse projeto foi aprovado em caráter de urgência porque o adiamento ainda precisa passar pela Câmara dos Lordes, que é uma espécie de Senado daqui do Reino Unido. Depois ele segue para a Rainha. Elizabeth II vai formalizar projeto como lei. E isso tudo tem que acontecer até terça-feira. Boris Johnson se recusa a pedir um novo adiamento e propôs eleições gerais para o dia 15 de outubro, mas não conseguiu o apoio da oposição. O líder trabalhista quer primeiro ver a extensão do prazo aprovada. Jeremy Corbyn disse que a oferta de eleições carrega o veneno de uma saída da União Europeia sem acordo. Os ex-governadores do Rio, Antony Garotinho e Rosinha Mateus, passaram menos de 24 horas presos. Eles são acusados de receber propina em contratos superfaturados para a construção de casas populares em Campos dos Goitacazes.
O desembargador Ciro Darlan considerou que Garotinho e Rosinha não têm ligação com os políticos e empresários envolvidos e que não havia razão para uma prisão preventiva. O ministro do STF, Gilmar Mendes, transferiu do Paraná para Brasília a ação penal que corre na Justiça Federal contra o ex-ministro de governos petistas Guido Mantega e anulou todos os atos praticados na ação em Curitiba, até que o novo juiz do caso reavalie. Com isso, o juiz de Brasília vai decidir se a ação deve ser reiniciada do zero ou se continua do ponto em que parou. Mantega responde por corrupção e lavagem de dinheiro sob a acusação de favorecer a Odebrecht com medidas provisórias em troca de propina. Gilmar Mendes considerou que a ação não deve prosseguir no Paraná por não ter relação direta com fraudes na Petrobras. De junho até agora, o Brasil registrou 2.753 novos casos de sarampo. 98% em São Paulo, onde houve 3 mortes. Em Pernambuco, morreu um bebê. O Ministério da Saúde anunciou a compra de 28 milhões e 700 mil doses adicionais da vacina contra o sarampo. Morreu aos 89 anos o carioca Elton Medeiros, um dos maiores sambistas do país. O compositor e instrumentista Elton Medeiros criou sambas famosos ao lado de grandes nomes da MPB, como Paulinho da Viola, Nelson Cavaquinho, Nelson Sargento e Paulo César Pinheiro. A seguir, as transformações das cidades brasileiras em 5 décadas de reportagens. O caminho, mãe. Agora é a direita. Agora vira assim, mãe. É aqui. Primeiro pedaço é pra você. Algumas surpresas completam a nossa vida. Hyundai Creta 2020, a sua versão mais completa. Nesta semana em que o Jornal Nacional celebra os seus primeiros 50 anos, nós estamos aqui revisitando alguns dos nossos cenários mais marcantes. Esse surgiu em 1983. Quando o JN estreou, na virada da década de 1970, nós éramos 94 milhões de brasileiros e pouco mais da metade da população vivia em áreas urbanas. Nesses 50 anos, essa proporção foi se modificando. As cidades receberam mais e mais pessoas e se transformaram. Não foi um processo indolor. O crescimento foi rápido e desorganizado, com a ocupação caótica dos espaços, a insuficiência de investimentos e de planejamento no saneamento básico, o entupimento de ruas e avenidas com uma frota gigantesca de carros e ônibus, o surgimento tardio do metrô. Poderia ter sido um desastre completo, mas de alguma forma o Brasil também conseguiu encontrar caminhos, corrigir problemas, encontrar soluções para os reflexos desse inchaço das cidades. E isso fica mais fácil de ver quando a gente vasculha os arquivos do Jornal Nacional. O que a gente vai mostrar agora é um mosaico de trechos de reportagens, sempre com imagens e sons da época em que foram ao ar. É uma viagem no tempo que permite enxergar muitas conquistas brasileiras e os desafios que ainda precisam ser enfrentados. A situação aqui é triste. Hoje mesmo na minha casa está aí de fogo apagado. Não botei nem panela no fogo. É a primeira remessa de alimentos da campanha Nordeste Urgente. Cada pessoa recebeu um saco plástico com 10 quilos de alimento. Este par de sandálias estava entre os donativos da campanha com uma mensagem de uma criança da cidade para uma criança da área da seca. Eu quero ir para um dos pezinhos que vive a pisar nossas terras secas. Eles antigamente eram chamados de retirantes. Hoje são os migrantes, pessoas que saem de seus estados em busca de vida nova. Aqui viajam famílias inteiras e não levam quase nada, além da esperança de dias melhores no sul. O povo está indo todo embora. Vai estão saindo, aqueles que podem sair, vai saindo, né?
87% dos migrantes que chegam a São Paulo ficam na zona urbana, aumentando as favelas e os cortiços na periferia. Compensa porque a gente mais não voltar para lá e ser pior. Uma das primeiras ocupações é de servente de pedreiro, mas muitos começam como cobradores de ônibus e auxiliares de cozinha. Uma das principais mudanças no Brasil do século XX foi a urbanização. Em pouco tempo, o país passou a sentir os efeitos da migração desordenada para as cidades. As primeiras 60 famílias deixaram hoje as favelas da Maré e da Areia de Inhaúma, que ficam dentro de um pântano, no lugar mais poluído da Baía de Guanabara. Os favelados vão ficar neste conjunto residencial em Santa Cruz, onde a luz ainda é fraca e a condução fica mais cara para quem trabalha no centro da cidade. Brasília Teimosa foi criada pela teimosia dos seus habitantes e de uma pequena vila de pescadores transformou-se numa comunidade de 25 mil pessoas. Tem agora a estrutura de uma pequena cidade com ruas calçadas, linha regular de ônibus, saneamento, telefone e postos de serviço. O barraco caindo aos pedaços já é passado. Tijolos ainda estão à vista, mas são tijolos. Há menos de 4 anos, isso era um barraco de madeira. Hoje, os donos já estão levantando o terceiro andar. É bonita a casa, será? Muito bonita. O que os turistas suecos estão vendo é algo desordenado. O que eles não sabem é que, de alguma forma, existe prosperidade nesta paisagem dura. TVs a cabo, videolocadoras, mototáxi. Não tem motivo de eu não me orgulhar de todo morro. E tenho agora internet wireless. Das 14 mil famílias que vivem em Paraisópolis, 5 mil passaram a receber energia legalmente. A empresa fornecedora acabou com os gatos, as ligações irregulares. E a conta de luz, com tarifa social mais baixa, virou também comprovante de residência. Antes era tudo madeira, né? Não tinha poste, não tinha energia direito. A gente se sente mais humano no lugar, né? Agora é um bairro mesmo. Hoje, somos mais de 180 milhões. Em 35 anos, dobrou o número de brasileiros. Mudou o comportamento da sociedade. Segundo o IBGE, o número de brasileiros dispostos a dedicar tempo a outras pessoas só faz crescer. Esse exército silencioso tem 7 milhões e 400 mil brasileiros. A missão, substituir habitações precárias em favelas por casinhas pré-fabricadas. Eu dou tempo, eu dou meu esforço físico, eu dou meu emocional, tudo. A gente sai daqui com a cabeça transformada. Eu me dou inteira aqui. A cada tijolo assentado é mais um passo para a realização de um sonho. Serão 327 casas em 4 bairros construídas assim, em regime de mutirão. Agora estou muito feliz, estou dentro da minha casa. Parece que eu estou sonhando. O IBGE divulgou hoje um perfil da moradia dos brasileiros em 2018. Quase 10% moram de favor, 18% pagam aluguel e mais da metade vive em casas próprias e já quitadas. Clarisney e o marido ficaram 30 anos morando de favor e ano passado conseguiram financiar o apartamento próprio. Sonho realizado. Tamo aí. Como pode o vivo viver na água poluída? O protesto contra a poluição crescente do rio Mogi Guaçu. Nessa hora, o fantasma mal cheiroso toma ruas, cobre pontes, praças, árvores. Oi, cuidado. É um retrato assustador do descontrole total da poluição. O desenvolvimento econômico do Brasil ainda deixa marcas de destruição no meio ambiente. O prejuízo, seu Valdir vê todos os dias na Baía de Guanabara. Na rede, os peixes são poucos. Saco plástico, pedaço de pau, cabide, A quantidade de resíduos de materiais impressiona. Como vocês podem ver, está tudo bem diferente, bem limpo. Um local que durante décadas foi um depósito de lixo se transformou num bom exemplo. A limpeza que parecia impossível foi difícil, mas compensadora. Nós nos sentimos assim, até com o coração aliviado de ver a remoção de toda essa sujeira.
o Brasil enfrenta o desafio de levar a eletricidade para quase 20 milhões de pessoas. O Brasil já tem nas mãos o futuro da energia elétrica. O sol, o vento e a água. E o Brasil, nesse aspecto, está muito bem, porque o Brasil tem sol, o Brasil tem vento, o Brasil tem água, né? A novidade vai se espalhando. Energia solar. Eu nunca tinha visto falar. A costureira Severina foi a primeira a usar a energia solar em Ouro Branco. O trabalho nunca mais atrasou. A linha entra no buraquinho sem sacrifício. Graças a Deus, não tem uma coisa melhor na minha vida que Deus botou essa energia no mundo. Painéis na caatinga. O sol que tudo seca move a bomba. A água jorra. Fim da sede. Cacimba barrenta aposentada. Armazenar a água da chuva em cisternas é um hábito cada vez mais comum no semiárido brasileiro. Em pouco mais de 10 anos, mais de 1 milhão de cisternas foram instaladas. Eu vivo bem tranquilo. A implantação dessas tecnologias tem feito com que os agricultores permaneçam e convivam com a situação como essa de escassez de água, né? Os projetos verdes não estão mais restritos aos bairros mais sofisticados das nossas cidades. Construir e viver de forma sustentável não precisa necessariamente custar rios de dinheiro. Aqui, todo sistema de sustentabilidade que funciona neste local foi criado pela própria comunidade. O que enche os olhos é o biodigestor, que transforma o lixo em gás para a cozinha. Exemplos como o da favela têm feito o Brasil se destacar no ranking mundial de construções sustentáveis. Saneamento básico é uma das maiores carências nacionais. Triste cenário para as brincadeiras na comunidade de Paraisópolis, zona sul de São Paulo. Meu grande sonho é ter uma casa digna, um lugar da hora para morar e as crianças se divertir e não morar aqui no lugar desse. Nesta favela, na mesma rua, nós encontramos as duas situações. Aqui, esgoto a céu aberto. Do outro lado, a 5 metros, uma rede totalmente canalizada. Dá uma sensação de vida, de esperança, de saúde, tá entendendo? Outros dados do IBGE, quase 41% das cidades sofrem com inundações. As principais causas são obstrução de bueiros e a ocupação desordenada do solo. São imagens de destruição vistas muitas vezes. A enchente em Santa Catarina é a maior do século. A água invadiu todas as casas, hospitais e escolas. A solidariedade do brasileiro ajuda a diminuir o sofrimento dos desabrigados. Um batalhão de voluntários colabora no trabalho de recepção, triagem e despacho. As cenas de destruição se espalham por 4 cidades. Nossos repórteres acompanham o resgate emocionante de uma mulher. Olhando assim, parece um rio, mas na verdade são ruas completamente alagadas. O Rio de Janeiro enfrentou hoje mais uma tragédia. Os 2 prédios que desabaram foram construídos irregularmente, como muitos outros da comunidade. Esse vídeo mostra a força da água na encosta, exatamente onde os 2 prédios desabaram. Esses eventos mais extremos vão deixando marcas aí de destruição pelo mundo. A Organização Mundial de Meteorologia divulgou um relatório que mostra que no ano passado, pelo menos 35 milhões de pessoas foram afetadas. De uns anos para cá, a maior arma para combater as enchentes tem sido os piscinões. Uma barragem para segurar enxurradas nesta época de chuvas fortes. O do Pacaembu é subterrâneo. Ele conseguiu acabar com estas cenas desde que foi construído há 6 anos. Este homem ia ser resgatado. Não deu tempo. Mãe ia chorando, fogo, todas as casas queimou. As famílias ocupavam o prédio há pelo menos 6 anos. A prefeitura calcula que existam outros 70 edifícios no centro de São Paulo na mesma situação. Cenas como essa nós estamos sujeitos a qualquer momento, tendo em vista que São Paulo, uma cidade que cresceu de uma forma desordenada, existe muita periculosidade. Foi depois de 2 tragédias que São Paulo parou para rever suas normas de prevenção a incêndios. De lá para cá, a legislação ficou bem mais rigorosa. Hoje, menos de 10% das ocorrências atendidas pelos bombeiros em São Paulo são casos de incêndio.
O IBGE faz as contas e confirma: a população das capitais do Sudeste está parando de crescer. Mais um fenômeno dos anos 90. A grande indústria deixou de se concentrar nas capitais e se espalhou por mais de 100 municípios brasileiros. E os municípios que mais crescem, segundo o IBGE, são aqueles considerados de porte médio. São cidades que ganharam qualidade de vida com investimentos de novas empresas, indústrias e infraestrutura. É o primeiro shopping center no estado do Tocantins, com as primeiras grandes lojas de departamento. De Goiânia para Aparecida de Goiânia. A cidade brasileira que mais cresceu com a migração viu surgirem shoppings, condomínios e roubou moradores da capital vizinha. Crescimento para a região, aborrecimento para Rosemary, que trocou São Paulo por Parnamirim, mas não consegue fugir do engarrafamento. Eu passo 1 hora para chegar no meu trabalho, que deveria passar 15, 20 minutos só. Eis o inferno visto do céu. Os carros redesenharam as cidades. Foi preciso abrir espaço para ruas, avenidas, estacionamentos. Até que o rápido foi ficando engarrafado. Às 4, 5 horas a gente fica nesse trânsito. Quem fica preso em engarrafamentos ou depende do transporte público no Brasil sabe como os serviços estão ruins. Atraso nos trens provoca tumulto nos subúrbios de São Paulo. Cerca de 5.000 pessoas destruíram 2 estações, 7 composições da rede ferroviária, 18 ônibus e uma Kombi. O sistema ferroviário que atende o subúrbio está em crise. Faltam peças, trilhos e até rodas nos trens. É uma pouca vergonha. Na estação Jabaquara começou a nascer em 1968 o metrô paulistano. Você usa o metrô para quê? É para ir para escola. Eu uso para trabalhar. Demorava mais ou menos 40, 50, talvez 1 hora de carro. E agora? Agora é praticamente 5, 10 minutos, estamos aqui. O metrô do Rio começa a funcionar segunda-feira. O passageiro coloca o bilhete assim. Quando o bilhete sair aqui, ele acaba de ser registrado no computador. Faixas seletivas para transportes coletivos. Há 2 anos, Márcia vendeu o carro quando percebeu que era mais fácil e mais barato seguir de ônibus para o trabalho no centro de Curitiba. Desde o início do ano, São Paulo ganhou 190 quilômetros de faixas exclusivas para os ônibus. Eu tô amando. Eu chego mais cedo em casa. Nas calçadas, o lugar dos pedestres, muitos carros estacionados com 2, 4 rodas sobre a calçada. Aqui em São Paulo, os motoristas geralmente param nas próprias ruas no centro da cidade, quase todas proibidas. Estou esperando minha patroa que foi aí no escritório aí. Estou só esperando meu marido. Uma pesquisa recente conclui que os motoristas não usam o cinto de segurança por simples falta de hábito. Eu acho que na estrada tudo bem, mas eu acho que na cidade ele incomoda. Quantas vezes por dia o senhor para em fila dupla? 7, 8 vezes, sou obrigado. Por dia? Por dia. Motoristas fazem fila dupla na porta do colégio, fila tripla para fugir do engarrafamento. Fecham cruzamentos, param sobre a faixa de pedestres, avançam sinais. Código novo em vigor. Fazer um monte de coisa que não podia, agora tem que ter cuidado. Tô errado, já tô saindo. A velocidade diminuiu, o uso do cinto de segurança ficou mais frequente e as crianças foram para o banco de trás. Em Brasília, o motorista tem orgulho de dizer: foi o primeiro local que começou, né, a respeitar a faixa de pedestre. Um respeito que começou com uma campanha em 1997 contra o grande número de mortos no trânsito. Aqui em Brasília, se obedece faixa de pedestre como no primeiro mundo. O Brasil é um dos países onde os ocupantes que estão na frente mais usam o cinto de segurança. O jegue anda largado. Foi trocado pelas motos de baixa cilindrada. Araguaína, Tocantins. Aqui, segundo o Denatran, há mais motos do que carros. A preocupação com o meio ambiente e qualidade de vida está obrigando as cidades a repensar os meios de ir e vir. A bicicleta, a princípio, foi para escapar do trânsito, sabe? E lá vai o Bike Boy dando nova cara para São Paulo, deixando todo mundo para trás. Tem muito paulistano se rendendo a um brinquedo antigo de criança para ganhar tempo.
Por enquanto, a boa convivência depende de regras, fiscalização e cautela, que em terra de mineiro nunca é demais. Já existem aplicativos que avisam se o ônibus está próximo, diminuindo a angústia da espera no ponto. A cidade ideal é aquela cidade onde a gente consegue qualidade de vida. Tem uma São Paulo que está germinando. Basta você olhar para as esquinas das ruas, para as frestas da cidade. No meio do caminho tinha um muro. Um não, 2. Só que um era assim bonito, já o da escola da Nica. Ele dava pichato. Tava feio? Em 20 dias vieram as cores. Foi assim que o que existe para separar, para dividir, acabou criando uma conexão amorosa entre os saberes daqui e os que vêm de longe. O Recife também se reinventa com um olhar no futuro. O Porto Digital é referência na área de informática, um jeito de se renovar para seguir em frente. A orla fica numa parte do porto que quase ninguém conseguia ver por causa do elevado da perimetral. Está liberado aqui para quem quiser passear. Para que tudo continue como hoje, só tem uma saída: cuidar bem. Amanhã tem mais. A Associação Brasileira de Imprensa saudou a Globo e seus profissionais por levarem ao ar o Jornal Nacional a milhões de brasileiros com qualidade e competência há 50 anos. Na nota, o presidente da ABI afirma que a chegada do JN em 1969 foi avanço incontestável para o jornalismo em nosso país. E Paulo Jerônimo de Souza conclui, abre aspas, diante da atual realidade de severas ameaças à liberdade de imprensa, a ABI confia que, ainda por muitos anos, pela qualidade da informação, o Jornal Nacional será um importante instrumento para a defesa do Estado Democrático de Direito. Fecha aspas. Fica registrado aqui o agradecimento de cada profissional do Jornal Nacional e da Globo pela mensagem de cumprimentos da Associação Brasileira de Imprensa. A seguir, as semifinais da Copa do Brasil. Subiu para 20 o número de mortos pelo furacão Dorian e o número deve aumentar. Foi a maior tempestade da história do arquipélago das Bahamas. No aeroporto da ilha Grand Bahama, há destroços por toda parte. A Guarda Costeira Americana e a Marinha Real Britânica participam de operações de resgate. Dorian foi rebaixado à categoria 2, mas ainda ameaça estados da costa leste dos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem alerta de chuva para o sudeste. Oi, Maju, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Renata, quinta-feira de tempo muito instável entre parte do Espírito Santo e também do Paraná. Pode chover bastante em Vitória, no Rio de Janeiro. Pouca chuva, menos chuva aqui em São Paulo e Curitiba e frio. 13 de máxima em Curitiba, 17 aqui em São Paulo, 22 no Rio e 28 em Vitória. Destaque também para a chuva prevista para o litoral paulista, que está na conta desses ventos úmidos aqui que sopram do mar para o continente e que também trazem um ar frio, que ainda pode provocar geada em pontos do Rio Grande do Sul, Dom Pedrito, Uruguaiana, Bom Jesus. Tem também aviso de ressaca no litoral gaúcho e catarinense e entre parte do litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Tempo firme é em toda essa área amarela aqui, que inclui Porto Alegre, mas faz frio por lá, 18 de máxima. Já Campo Grande e Fortaleza vão ter 34, Goiânia e Teresina 38 e Palmas e Cuiabá no Clube das Quarentonas, aí 40 graus por lá, Renata. Nossa, 18 de máxima em Porto Alegre. Obrigada, Maju. Até amanhã. Até amanhã. 2 jogos hoje decidem os finalistas da Copa do Brasil. Vamos falar com o Luiz Roberto. Boa noite, Luiz Roberto. Oi, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Pois é, vamos conhecer os finalistas da 31ª edição desta Copa do Brasil. A primeira semifinal está rolando. Em Curitiba, está 2-0 para o Atlético Paranaense sobre o Grêmio. Você está devolvendo o placar, por enquanto a decisão está indo para os pênaltis. Aqui em Porto Alegre, o Internacional traz uma vantagem incrível. Venceu o Cruzeiro por 1-0 em Belo Horizonte, com este gol marcado pelo Edenilson. O jogo foi há 3 semanas.
e, portanto, qualquer empate classifica o Colorado. Se o Cruzeiro vencer por um gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis. Aqui em Porto Alegre, a gente tem imagens belíssimas. O gigante da Beira-Rio que vai receber em torno de 50 mil pessoas. E olha o momento da chegada do ônibus que trouxe a delegação, que desembarcou com o técnico Odair Helma, trazendo seus principais jogadores, como o D'Alessandro, como o Nico Lopes, como o centroavante Paolo Guerreiro. Do lado do Cruzeiro, a novidade é o Rogério Ceni, que não era o técnico há 3 semanas. Ele tem as suas estrelas à disposição, como o Thiago Neves, como o centroavante Fred. Daqui a pouco, logo depois de A Dona do Pedaço, aqui em Porto Alegre, estamos com 12 graus de temperatura. Vai estar quente dentro do campo, como deve estar mais quentinho aí com vocês no Rio de Janeiro, Renata e William. 12 graus, tá bom, tá friozinho. Obrigada, Luiz Roberto. E depois tem o Profissão Repórter e o Jornal da Globo. Boa noite. Uma boa noite para você. Até amanhã.